Bora lá, meu povo. Matheus Albino, Renato Paiva quer goleiro, meia não deve vir e Fortaleza busca outra opção no mercado. Lesões preocupam, médico do clube atualiza situações. Imprensa faz alerta à campanha do Leão no Brasileirão. Kevin e Davi Luiz de saída? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Galera, é o último dia do mês e eu faço aquele apelo para você colar em todos os conteúdos do Expresso Tricolor hoje. Já começa papocando o like nesse vídeo, deixa o hype também, compartilha bem muito o link do vídeo nos grupos do WhatsApp do Fortaleza que você participa, chama a galera pra cá e cola também na nossa live às 18 horas e 15 minutos. O link já está criado para você ativar o lembrete. Bom, sem perder tempo, vamos às notícias do vídeo e eu já quero trazer atualizações sobre contratações. Ontem, no finalzinho da nossa live, se você não assistiu nossa live ontem, assista, ela foi 1 hora mais tarde, começou 7h15 e terminou 21 horas e 20 minutos, né? Foi 2 horas e 5 de live. Mas no finalzinho da live de ontem, chegou uma informação pra gente que a gente preferiu guardar para trazer nesse vídeo de hoje, que envolve contratações, ou melhor, uma possível contratação. Nos últimos dias, ventilou-se aí na imprensa de que o meia Kenny Arroyo foi oferecido a clubes brasileiros e Palmeiras e Fortaleza eram esses clubes interessados aí também no atleta. Inclusive, havia uma informação de que o Fortaleza havia avançado pelo atleta e tentava uma proposta de empréstimo do jogador que pertence ao Besiktas. A imprensa turca divulgou através de um portal no final da noite de ontem uma informação que praticamente encerra aí qualquer tipo de especulação envolvendo o Arroyo a qualquer clube brasileiro. Isso é importante, não só com relação ao Fortaleza, pelo menos por enquanto. Eu meti a tradução aí do navegador e a manchete parece estranha, porque fala, enquanto ele diz, entre aspas, saiu do Besiktas, ele permanece. A direção mudou de decisão na última hora. Claro que o tradutor do navegador não vai conseguir uma tradução exata da manchete do portal, né? Mas a matéria fala, inclusive mencionando que o Fortaleza era um dos clubes interessados no atleta, mas a matéria fala que a pedido do treinador, a direção mudou de ideia e o jogador deve permanecer no clube turco. Alegou-se que Kenny Arroyo seria emprestado ao Fortaleza, um dos times da Liga Brasileira, mas a direção mudou de ideia junto com o técnico Solskjaer, aquele mesmo ex-Manchester United, e o atleta deve permanecer na equipe turca. Então, qualquer tipo de negociação, interesse com relação a Kenny Arroyo dar-se, por enquanto, como encerrada, porque, segundo a informação da mídia turca, ele deve permanecer lá no futebol da Turquia, no Besiktas, pelo menos por enquanto. Vocês sabem como funciona contratações, especulações, interesses, então, por isso que eu coloco o por enquanto, porque nunca se sabe, né? Vai que as coisas mudam da noite pro dia e o jogador vem defender o Fortaleza assim do nada. Eu acho difícil após essa atualização aí da mídia turca. Então, Kenny Arroyo não deve vir para o Fortaleza e o Leão busca outro meia no mercado. Não é porque o Kenny não vem mais que o Fortaleza não vai buscar mais um meia no mercado. A gente precisa demais de reforços para o setor do meio de campo. Era um bom jogador, né? Que certamente, se viesse, iria ajudar bastante. Joga com muita velocidade pelas pontas. Seria bem interessante. Mas, como eu falei para vocês, segundo a mídia turca, ele vai permanecer no Besiktas, beleza? Agora eu queria tocar em um assunto bastante sensível, porque conhecendo a nação tricolor, como eu conheço, tá todo mundo preocupado com a situação dos goleiros do Fortaleza. O Magrão vem de 2 falhas terríveis contra o Grêmio
e não adianta justificativa alguma, por mais que o Paiva tenha dito que a falha foi coletiva, e eu também acho que a zaga falhou primeiro para depois o Magrão falhar. De fato, não tem defesa. Ele realmente, perdão, falhou no lance e culminou aí na derrota do Fortaleza por 2-1 contra o Grêmio. O reserva do Magrão hoje é o Vinícius Silvestre, que pode ser que seja titular no domingo contra o Corinthians, porém não inspira nenhuma confiança do torcedor. Então a gente fica numa posição muito delicada, porque o próprio Renato Paiva já corre a notícia, segundo bastidores e fontes fortes, pediu à diretoria do Fortaleza a contratação de mais um goleiro mais experiente e que esteja, obviamente, em atividade no Brasil, para ser mais fácil. Mas de onde é que a gente pode tirar um goleiro assim? Na Série B. Automaticamente, a nação tricolor volta as atenções para o goleiro Matheus Albino, que joga no CRB. E ontem, meus amigos, pela Copa do Brasil, fechou o gol contra a equipe do Cruzeiro. Havia saído a informação, algumas semanas atrás, de que o CRB pediu 6 milhões de reais pelo jogador. Só que o Fortaleza achou caro e preferiu ir atrás do Vinícius Silvestre. Aí eu te pergunto, será que valeu a pena? Não tem como falar porque o Vinícius ainda não jogou, mas causa uma certa estranheza o Fortaleza não ir buscar um goleiro mais experiente. Obviamente que a gente não sabia que o João Ricardo ia demorar tanto para voltar, e o Breno também, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas ontem o Matheus Albino contra o Cruzeiro não tomou gol, fez 11 defesas, a maioria defesaça, sabe? 6 defesas em finalizações na área, 100% de bolas defendidas, 5 passes longos certos. Cara, tá em alta o Matheus Albino, tá jogando muito, já foi herói contra o Santos na mesma Copa do Brasil, agora no jogo de ida fechou o gol, jogando fora de casa no Mineirão. Então, assim, eu acho que seria a melhor opção pro Fortaleza, sendo bem honesto com vocês. Mas o Leão, voltando a dizer, se assustou aí com 6 milhões. E assim, galera, não dá pra gente ficar inseguro até a volta do João Ricardo ou do Breno. E eles só vão voltar depois dos jogos da Libertadores. Tudo bem que o foco é o Brasileirão, mas até lá, galera, tem Botafogo, tem o Corinthians, tem Fluminense, aí tem os 2 jogos contra o Vélez que a gente quer que o Fortaleza passe. Mas não dá pra chegar nesses jogos, e eu falo assim, a gente quer que passe porque não é porque o foco é no Brasileirão que a gente tem que abrir mão assim do nada da Libertadores e nem sequer competir contra o Vélez, mas essa é a minha opinião. Se tá lá, tem que competir pra se classificar para a próxima fase, mas essa é a minha opinião, tá? Sei que o foco é no Brasileirão, mas aí como é que a gente vai pra umas oitavas de Libertadores sem confiança no goleiro? E os jogos do Brasileirão, como é que fica? Ninguém confia no Magrão, muito menos no Vinícius Silvestre, que não vem com as melhores recomendações aí do futebol português. Eu acho que o Fortaleza está perdendo tempo. Não quis o Groi porque era caro. Não quis o Matheus Albino porque era mais barato do que o Groi, mas o Fortaleza considera caro. Então vai trazer quem? Sinceramente, eu não sei. Eu traria o Matheus Albino. Acho que vale o investimento. Tem 30 anos, é um goleiro experiente, que vem em boa fase. E, galera, não dá pra ficar esperando o João Ricardo e o Breno, não. Tem muito campeonato pela frente. Se o João Ricardo melhorar, e o Breno também, e o Matheus Albino vier e tiver bem, deixa o Matheus Albino. Joga quem tá melhor, sabe? Então, mas essa é a minha opinião. Espero que o Fortaleza vá buscar um goleiro experiente, porque a gente não dá pra confiar, infelizmente, em Magrão e Vinícius Silvestre, que ainda nem jogou, mas pode ser titular aí contra a equipe do Corinthians no domingo, 4 da tarde. Inclusive, o pessoal do Esportes do Povo conversou sobre isso, né? Fizeram, inclusive, matéria no Esportes do Povo, falaram também lá no programa do Esportes do Povo, 11 da manhã, e a manchete era bem clara: Fortaleza deve trocar de goleiro após pênaltis cometidos por Magrão. E aí o Thiago Minhoca fez toda uma dissertação lá junto com o Afonso Ribeiro. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que o goleiro titular contra o Corinthians deve ser o Vinícius Silvestre ou o Magrão? Inclusive, correu um boato fake news ontem nos grupos de WhatsApp do Fortaleza, através de áudio, de que tinha tido uma treta no vestiário entre Davidson e Magrão. Isso não existiu, certo? O Davidson disse que o grupo está junto nos momentos mais difíceis e foi o que ele falou para o Magrão, que a gente confia nele, a gente, grupo, elenco, confia nele mesmo que ele seja o 3º, 4º, 5º, 10º goleiro, ele é o primeiro a chegar no CT. Automaticamente, quando o Davidson fala essa frase, 99% da torcida lembra do Pedro Augusto, da questão da resiliência, e eu entendo o torcedor, mas o Davidson disse que ele merece estar jogando. Então,
todo jogador vai defender o seu amigo do elenco. Isso faz parte, né? Ninguém vai criticar o colega de elenco. Então, é normal essa fala do Davidson. Só parem de criar fake news que existiu treta, porque não existiu, tá? E fica a pergunta para você comentar aqui abaixo. Domingo, contra o Corinthians, Neoquímica Arena, 4 da tarde. Corinthians ganhou ontem do Palmeiras 1-0, jogo de ida da Copa do Brasil. Pode ser que poupe aí, né, no domingo. Você iria com quem? Magrão ou Vinícius Silvestre? Comenta aqui abaixo, mas me dá uma justificativa. Não comenta só Magrão, Silvestre. Não, eu quero uma justificativa do porquê que você iria com um ou com o outro. Beleza? Turma, vamos seguir aqui na nossa pegada, que tá bem legal. E vamos trazer aqui a atualização do departamento é ótimo, né? Do departamento médico, a situação de Moisés, Brites, João Ricardo, Breno, Pochettino, todo mundo aí que tá no DM, tá? Porque ontem o médico do clube gravou um videozinho e eu vou trazer aqui pra vocês, porque é muito melhor do que eu falar, né? Melhor a gente assistir o médico falando. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar início ao balanço médico do Fortaleza Esporte Clube. Iniciando pelo atleta Pochettino, que sofreu uma lesão no joelho direito no último jogo contra o Bragantino. Essa lesão, que é caracterizada por um estiramento do ligamento colateral medial, é considerada uma lesão estável e de tratamento conservador, que tem um prazo de recuperação de 3 a 5 semanas. O atleta Brites sofreu um edema muscular na região posterior da coxa direita no último dia 25 de julho, durante as atividades de treinamento no clube. Essa lesão tem um prazo de recuperação de 2 a 3 semanas e o atleta tem apresentado uma excelente resposta nos últimos dias. O atacante Moisés vem em tratamento por uma lesão muscular na região posterior esquerda desde abril. Ele tem apresentado uma boa resposta nos tratamentos realizados nas últimas semanas, inclusive com exames de imagem de controle com evolução positiva. Isso permite que o atleta tenha uma programação de 2 a 3 semanas de evolução de atividades de fortalecimento da região, para que ele seja reintegrado ao elenco. O atleta João Ricardo sofreu uma fratura na mão esquerda e foi submetido a um tratamento de cirurgia no último dia 15 de julho. O atleta tem evoluído muito bem nas 2 primeiras semanas, mas essa é uma lesão que tem um prazo de recuperação mínimo de 4 semanas de evolução, que são acompanhadas pela resposta clínica do atleta e os exames de imagem de controle. O atleta Breno sofreu uma fratura na mão direita e foi submetido a um tratamento cirúrgico no último dia 15 de julho. Essa lesão, pela sua característica, necessita de um prazo de recuperação mínimo de 6 semanas, que vão ser controlados através de exames de imagem e evolução clínica do atleta. Então tá aí as situações dos jogadores lesionados e assim, não dá pra gente ficar esperando essa galera voltar, porque tem muito jogo aí até cada um voltar, principalmente os goleiros, tá? Então Fortaleza ainda segue no mercado buscando um goleiro, agora a pedido do Paiva, de maneira mais efusiva, digamos assim, o meia, que não deve ser mais o Arroio, mas deve buscar um outro jogador, e o tal volante aí que, após a recusa do Danilo Barbosa, o Papelinho já falou que o Fortaleza busca um outro goleiro, além de um outro goleiro e um meia, também um outro volante. Façam as suas apostas. Fortaleza que volta a treinar hoje, após uma quarta-feira de folga. O Leão treina hoje às 8h30 da manhã, treina amanhã também às 8h30 da manhã, treina no sábado também às 8h30 da manhã e viaja no período da tarde, por volta das 3 da tarde, para São Paulo, onde encara o Corinthians no domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Eu não sei se teremos Aerolion no sábado, tá? Pelo menos eu não vou poder estar lá no aeroporto de Fortaleza, porque estou em São Paulo, né? E também não sei se eu vou recepcionar o time no sábado à noite. Não sei, acho um pouco difícil, tá bom? Mas pode ser que a gente mande alguém em Fortaleza para cobrir aí o Aerolion sábado à tarde, o que seria muito legal, né? Vamos tentar aí ver se a galera consegue colar lá no aeroporto para fazer aquele trabalho que a gente já está acostumado a fazer, beleza? Turma, uma informação rápida aqui, o GE fez uma matéria ontem que traz na manchete o seguinte: sem ser relacionado no Fortaleza, Davi Luiz treina com joia do clube. O zagueiro deixou o DM, ou seja, está recuperado, mas não foi relacionado para o jogo contra o Grêmio. Ele se reapresenta com o restante do elenco hoje, quinta-feira, de olho no Corinthians. Aí vamos lá, vocês lembram que o Davi Luiz tem uma proposta do Chipre e o Kevin Andrade toda semana pinga 3, 4 propostas da MLS e de clubes da Europa para o Fortaleza querendo um jogador. E aí me aparece o Kevin e o Davi Luiz treinando juntos, né? Eles ficaram de fora da viagem
Eu não sei o motivo do Kevin, mas o Davi Luiz é porque estava no DM. E também por conta que não treinou alguns dias aí por conta do falecimento da sua avó, certo? E aí eu te pergunto, como é que fica a situação do Kevin e do Davi Luiz? Qual que é a justificativa para o Kevin não estar sendo relacionado para essas partidas logo agora que a gente não tem mais o Pochettino e que caiu tudo no colo do glorioso Luca Prior? Fico me perguntando, sabe? Será que não vale a pena trazer o Kevin para relacionar e treinar o jogador para pelo menos disputar ali a posição? Porque é um bom jogador, a gente sabe do valor do Kevin. E o Davi Luiz, vai pro Chipre ou fica no Fortaleza se já está recuperado? Então eu acho que tudo isso vai ser conversado essa semana, talvez hoje, amanhã, e vamos ver qual que vai ser a lista de relacionados pro jogo contra o Corinthians, tá? Porque é muito importante saber se esses jogadores estarão ou não. E detalhe, na outra semana o Fortaleza vai ter segunda a sexta para treinar, para jogar no sábado contra o Botafogo no Castelão, ou seja, vai ter mais uma semana cheia de trabalho, como foi na semana passada, né? Pro jogo contra o Bragantino. Então, vamos ver se essa galera aí, caso permaneça no Fortaleza, Davi Luiz e Kevin, possam ter bons treinamentos e serem relacionados aí para os próximos jogos do Fortaleza. Se eu acredito que os dois vão sair, não. Acho que tanto Davi Luiz quanto o Kevin devem permanecer no Fortaleza. Pra gente caminhar aqui para os finalmente da live, lembrar que o Luca Prior renovou o contrato, parabéns para ele, ganha o Fortaleza, ganha o torcedor, joga muita bola, tá tendo oportunidade agora, e renovou o contrato até o fim de 27, certo? Muito bom. Ele tem 12 partidas com a camisa do Fortaleza, sendo 11 oficiais, e marcou um golaço contra o Bragantino. Então, parabéns ao Luca Prior, fez por onde, e tomara que seja mais utilizado aí pelo Renato Paiva e siga evoluindo, né? A gente espera que ele evolua cada vez mais. E a imprensa fez uma matéria que eu preciso trazer aqui para a tela. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas como ontem não teve vídeo, considerem isso um bônus, tá bom? Vamos trazer aqui uma matéria, porque prestem atenção, Fortaleza só venceu um dos 6 confrontos diretos na Série A, e aí a gente vai trazer aqui o retrospecto, tá? Que é ruim nos chamados duelo de 6 pontos. 0-0 com o Sport, naquele jogo que a gente foi roubado. Vitória 2, Fortaleza 1. Aí teve a vitória contra o Juventude, que ninguém nem mais lembra quando foi. 3-0 pro Vasco, 3-2 pro Santos e 2-1 pro Fortaleza. Contra o Santos foi o único jogo que a gente perdeu jogando em casa. Todos os outros a gente perdeu ou empatou jogando fora. Então o Fortaleza tem por obrigação vencer todos estes jogos no retorno. Tem que vencer o Sport em casa, vencer o Vitória em casa, vencer o Vasco em casa, tentar beliscar um ponto contra o Santos na Vila e vencer o Grêmio em casa. É obrigação ganhar desses confrontos diretos no Castelão. É obrigação. Quem sabe até vencer do Juventude fora de casa também, como aconteceu no ano passado, seria importante. Essas vitórias podem ser fundamentais para se livrar de um rebaixamento para a Série B, tá? Então o Leão não pode vacilar, porque já vacilou demais na temporada. Então a gente fica na expectativa de que consiga pontuar, obviamente, ao longo do campeonato, mas vitórias precisam acontecer nos confrontos diretos. De 6, a gente só ganhou 1, e isso é um problema. Bom, pra gente finalizar aqui o vídeo de hoje, galera, como hoje é o último dia do mês, eu sei que todo mundo ainda tá liso, pouca gente com dinheiro, mas eu preciso divulgar aqui a nossa vaquinha do Expresso, e você pode nos ajudar, tá bom? Chegamos aí a R$5.300, o que é muito bom. E para você participar, basta você nos ajudar mandando qualquer valor para a chave Pix que está aparecendo na sua tela, letra V minúscula, 5549904@vaquinha.com.br. A gente conta demais com a tua ajuda. Por favor, nos ajude e vamos juntos sanar essa multa aí de uma vez por todas. Bom, meu povo, é isso. Vídeozão, hein? Enorme. Capricharam daquele jeito que vocês gostam. A gente se encontra às 18h15 na nossa live. Ou, quem sabe, meio-dia, 1h da tarde. Valeu, falou e tamo junto.